Para um treinador, quando se encerra um jogo dessa maneira, com a quantidade de chances criadas e um placar apertado, você fica feliz porque criou muito ou você fica um pouco chateado porque o placar não foi maior? Ótima pergunta, mas eu acho que você, em poucas palavras, resumiu o jogo. Acho que dificilmente tem uma análise diferente dessa, né? Uma equipe que criou muito e chances muito claras, né? Não foram chances claras. A Conlove no primeiro tempo, praticamente livre ali, a Luiz cara a cara com o goleiro, a outra do Love, um chute na trave, o chute do Maguinho. Então a gente está falando que só no segundo tempo foram 8 chances claras, né? E então lógico que quando você cria bastante chances e você não é efetivo, de repente eu estaria com o mesmo discurso aqui, né, de Vila, de Aparecidense, de Goiás, que o time foi bem, criou aquela coisa e o resultado não veio. Mas hoje, né, acho que o placar não condiz com o que foi o jogo, pelas inúmeras chances criadas, né, eu acho que você bem falou isso, mas quando você está criando, você está mais próximo aí de um placar elástico, de repente uma sorte maior. No final do primeiro tempo, com aquela chance ali, a gente volta para com 2-0, a equipe deles ia começar a dar mais espaço para a gente e de repente poderia ter sido outro resultado. Mas vamos embora, é ajustar, passar confiança para os meninos da frente principalmente, né? Os atacantes vivem de gols e quando os gols não sabem a perna começa a pesar um pouquinho, mas são os nossos atletas, são os melhores do mundo porque estão dos nossos lados e nós vamos passar a confiança, criar alternativas também se for necessário para que essas inúmeras chances perdidas parem e a gente possa criar inúmeras chances, mas ser efetivos também, que é a vida que não só o treinador, mas toda a nossa torcida, todos nós queremos. Jair, você teve o lado positivo, né, do melhor jogador do Goianão do ano passado fazer o seu primeiro gol na temporada. A gente segue aí aguardando, né, esse gol que hoje quase saiu do Wagner Love. Eu queria que você comentasse sobre o ponto positivo de ganhar a confiança do Luiz Fernando e se já para essa sequência de 2 jogos em casa, você cogita, até mesmo para a questão de poupar o Wagner, começar um jogo com o Daniel como titular. Pode ser, tudo pode acontecer, inclusive nada. Tem essa possibilidade, tem outras possibilidades. Bom, a situação do Luiz, atacante vivem de gols, como a gente falou. E o ano passado, cara, o Luiz foi um jogador importantíssimo desde que eu cheguei. E teve um momento que ele não estava num bom momento. E ele acabou não iniciando algumas partidas até recuperar a sua confiança e voltou a ser decisivo na reta final ali na nossa arrancada no retorno espetacular. Então essa é uma avaliação que a gente vai fazer mais de cabeça fria sobre quem começa, quem não começa, mas com certeza a gente está vendo também o que todos estão vendo e a gente vai criar alternativas para que seja o melhor, não só para uma pessoa, mas sim para o Atlético como um todo, né? A gente trabalha com um futebol coletivo, um esporte coletivo, então a gente vai sempre estar avaliando aqueles que estiveram no melhor momento, aqueles que aproveitaram a oportunidade também, né? Porque por muitas vezes a gente critica jogador A, B ou C, mas a gente não sabe, né? Se tem jogadores melhores, se aqueles que estão iniciando são os melhores que dentro da nossa humilde avaliação, mas com certeza a gente vai estar sempre passando por avaliações e não é os 11 que iniciam não são mais importantes do que os demais que entram, né? Todos têm a sua importância, tem inúmeras histórias aí do futebol, que atletas que saíram do banco deram títulos importantes, ficaram marcados para a história. Então eu acho que a gente está sempre com um grupo homogêneo, todos preparados e aqueles que estiverem no melhor momento vão com certeza jogar. Isso não quer dizer que um jogador experiente ou um menino que é uma joia da base tem que ser titular. Comigo vai jogar aquele que, na minha opinião, eu acho melhor. Então a gente vai sempre estar fazendo uma avaliação e vamos ver quem começa, se vai ter mudanças ou não, mas tudo é possível, inclusive nada. Respondido a sua pergunta. Jair, importante ouvi-lo, porque o Atlético se reabilita, né? Quebra aquela sequência negativa. O que significa essa vitória para o Atlético no campeonato em termos de classificação, já que estava muito distante dos primeiros colocados? É verdade, estava nos incomodando a estrutura que nós temos, que o clube, que o Adson nos oferece, o elenco que a gente tem, e está lá embaixo, né? Ainda é pouco pra gente, mas também a gente vem de 4 jogos, antes desses 3 jogos jogando fora. Estamos invictos desde que eu cheguei aqui na nossa casa, na Casa do Dragão. Então a tendência é que a gente cresça e a tendência é que passe confiança para esses atletas, e essas inúmeras chances criadas podem estar passando as chances aí, quanto eu estou falando, porque fala assim, parece que não são, né? Chances
muito claras de gol, a gente possa ter a tranquilidade e a efetividade de concluir em gol e a gente sair com um placar mais elástico. Isso vai gerando confiança, e com certeza a gente vai estar cada vez mais próximo do nosso objetivo primeiro, que é a classificação, depois de buscar o tricampeonato. Jair, boa noite. Queria saber se, na sua opinião, ali ao longo do jogo, no decorrer da partida, se na sua visão o Atlético acabou se desorganizando em algum momento e se você gostou da atuação do Atlético no jogo de hoje. Olha, eu queria mais essas inúmeras chances criadas em gols. Não vejo a situação de desorganização, vejo uma situação de uma equipe que, mesmo vencendo o jogo, foi para cima para estar fazendo mais gols, né? E quando você vai para cima, você cria espaço para o seu adversário, e vai ser assim sempre, porque o Atlético é um clube grande, e o clube grande não faz um gol e bota a bunda lá atrás. A gente foi para cima criando as oportunidades estão aí com imagens, né? Não vão ficar só na minha oratória, e quando você vai para cima com 5, 6 jogadores pisando na área, a transição passa a ser perigosa. A transição deles é a bola parada, né? Mas faz parte do jogo. Se a gente fosse mais efetivo nessas inúmeras chances, a gente de repente não estaria falando de desorganização nem chance criada do nosso adversário, mas sim de um placar mais elástico, e estaria tudo uma maravilha aqui. Mas o futebol não é assim. Você tem que fazer essas inúmeras chances, tem que traduzir em gols. Então vamos continuar criando, passando confiança para os nossos atletas, para que eles possam ter essa chance, ser um pouco mais frio, mais gelado, mais calma, fazer o gol igual o Luiz, tira do goleiro, ter a tranquilidade aí da gente fazer os gols. Ainda teve a bola na trave do Zuleta, né? Teve inúmeras chances, mas vamos lá. Acho que o mais importante nesse momento era sim a vitória, que essa situação estava nos incomodando. Então aquele 1-0 fica aquele placar perigoso, né? Então, assim, de repente se a gente faz um 2-3 ali, o placar poderia ter sido mais elástico. Jair, queria que você falasse um pouquinho sobre as substituições no jogo de hoje, né? Incluindo a entrada do Daniel, e a importância dessa rodagem do elenco para esse calendário tão apertado que a gente tem, principalmente no Campeonato Goiano agora. Verdade. Nós temos um campeonato onde você joga nessa próxima semana. Acho que a última vez que eu joguei 3 jogos numa semana foi que a gente estava em Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro faz algum tempo. Agora a gente conseguiu fazer 3 jogos numa semana no início de temporada. É maravilhoso isso. Jogar segunda, quinta e domingo. Mas temos que jogar. Como é que treina? Você não treina. Como é que você corrige as situações que não estão boas? Não corrige. Né? Você tem que ir no papo, no vídeo, conversando. Mas tudo que a gente fala, se a gente estivesse nas primeiras colocações, de repente as pessoas iam perguntar a verdade. Mas eu não posso vir aqui falar uma mentira para o meu torcedor, falar que está tudo maravilhoso, falar que é muito bom o início de pré-temporada você jogar 3 vezes na semana, não ter uma semana sequer de treino. O Tubarão machucou hoje. Se ele tivesse a semana toda para se recuperar, ele teria se machucado? Vai começar as lesões, o jogo vai ficando pior, os atletas têm menos tempo de recuperação, cansam. Né? Como eu falei do clássico na segunda rodada, é ruim, as equipes estão se montando, a gente tem 3, 4, 5 jogadores para fazer a estreia ainda, outras equipes também. Então, mas nisso tudo a gente tem que ter a nossa classificação, a gente tem que ter o tricampeonato e ainda vir aqui e responder para vocês por que a gente não fez tantos gols, tantas chances criadas, né? Mas é a vida do treinador, vamos lá. De repente, quando a bola começar a entrar mais vezes, quando a gente tiver a sequência, como a gente teve faz pouco tempo, né? No retorno espetacular, não sei se todos vocês estavam aqui. E aí, de repente, as perguntas ficam mais tranquilas, mais elogios, mas a vida do treinador é assim. E podia ser pior, né? De repente, se eu tô com a derrota aqui, 3 jogos, 3 derrotas, e aí, e agora? O que vai ser? Mas, vamos lá. O ruim também de não ter semana cheia, que não dá tempo do treinador que fala que é com você descansar um pouquinho, o bicho tá rouco, vai perdendo a voz. Mas vamos embora, cara. A gente tem uma responsabilidade muito grande que é representar o Atlético, uma responsabilidade só de não ganhar como foi hoje. E ter que responder por que tivemos tantas chances e não fomos efetivos. E é assim, no futebol, por isso que eu amo, por isso que é uma paixão nacional. E por isso eu resolvi ser treinador. Para estar blindando os meus atletas, extrair o máximo deles e conseguir alcançar os objetivos, que é como foi o acesso, né? Então, conseguir alcançar o objetivo, que é o tricampeonato. E o treinador, ele é pago para alcançar os objetivos. E a gente está aqui junto com a comissão, com todo o staff, todo o clube, para levar ao Atlético ao tricampeonato inédito. Mas a vida é difícil ter elogio, é difícil ter elogios para treinador. Não faz mais que obrigação não perder em casa, mas faz parte. A gente vai levando mais um jogo invicto, importante, lembrar em casa, né, que é difícil, né, sempre jogar, competir e não perder. A gente está sujeito aos 3 resultados,
Mas vamos lá, vamos traduzir essas inúmeras chances em gols para que as coletivas possam ser mais rápidas, a gente possa ir para casa descansar mais rápido. Beleza, Jair. Obrigado, técnico Jair.